Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo da Silva Haunsel. Eu sou um homem branco, de 54 anos de idade, cabelos pretos, curtos e ondulados, já grisalhos. Eu uso óculos, uso bigode e cavanhaque desde a adolescência. Estou usando fone de ouvido branco e estou vestido em blusão azul e cinza. Estou sentado aqui no quarto da minha sala, da minha casa, onde transformei em escritório. Atrás de mim tem uma imagem do jogo Minecraft. Hoje nós temos aqui mais um encontro da Copilud. Vou passar inicialmente para os nossos tradutores de Libras para se apresentarem. Então, vou passar para o Giliardi. O Giliardi apresenta também a Stephanie. Giliardi, contigo. Boa noite a todos. Sou um homem branco de 32 anos de idade, cabelo curto, loiro, barba curta, fone de ouvido branco, casaco preto e fundo branco. A minha colega de trabalho hoje é Stephanie, mulher branca, cabelo curto castanho, olhos castanhos, 32 anos de idade, blusa cinza, fundo claro, com uma plantinha, enfim, atrás parece que tem uma mesinha. E é isso, obrigado. Nos ajudando. Ah, perdão, Marcelo. E a Steph está usando óculos. Esqueci de mencionar isso. É isso aí. Muito bom. Então, boa noite a todos e a todas. O meu nome é Ava Nilde Kemzinski, mas podem me chamar de Ava. Eu sou uma mulher branca de 51 anos de idade. Eu tenho olhos azuis, tenho cabelos castanhos com algumas mechas mais claras. Eu não uso franja e eu tenho um comprimento médio de cabelos. Hoje, em especial, eu estou com os meus cabelos presos. Eu uso óculos, né? Eu não estou usando fone de ouvidos hoje, né? E estou sentada em um espaço na minha casa que conjuga a sala de estar, sala de jantar e a cozinha. E nesse espaço eu também reservei um espaço e transformei para um escritório, né? Atrás de mim, né, eu tenho uma imagem de uma sala de aula tradicional, convencional, com cadeiras e mesa, um quadro no fundo, né? Eu estou utilizando um casaco verde, bandeira, né? E tenho aqui com vocês uma satisfação enorme, né, de recebê-los, né, e dizer sejam bem-vindos a essa comunidade, a nossa Copilud. Aqui o nosso tema de hoje é o uso de jogos sérios no ensino de fundamentos de sistemas de informação no contexto da educação superior, do ensino superior. Então, essa disciplina de fundamentos em sistemas de informação é uma disciplina que eu leciono, né, no curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas do Departamento de Ciência da Computação aqui da UDESC, né? Então, desde 2003, 2004, 2005 mais precisamente, eu venho trabalhando com alternativas, né, diferenciadas do modelo tradicional de ensino para essa disciplina. Até porque essa disciplina de fundamentos em sistemas de informação, ela é uma disciplina de fundamentos, né? O próprio nome da disciplina está dizendo. Então, tem muitas questões relacionadas, né, a definições, a conceitos, a classificações, a modelos, a processos de implementação de sistemas, e ela é pesada teoricamente falando, né? Então, eu busquei, né, como estratégia o RPG que nós vamos estar discutindo aqui, né, o gênero de jogo aqui, RPG, como uma alternativa para a gente conseguir colocar prática, né, uma disciplina que é muito conceitual. Então, a gente está trabalhando nesse sentido aqui a proposta. Mas antes da gente começar a falar sobre o gênero, né, de jogo RPG, eu pergunto para vocês, você sabe o que é um jogo RPG? Eu acho que não, acho que o pessoal não conhece.
Você já participou de algum jogo de RPG, não necessariamente num contexto só educacional, mas como entretenimento, por exemplo, né? Você já participou, você já jogou? E, em especial, né, você já utilizou jogos RPG em uma disciplina, em alguma aula, em alguma atividade, né, educacional, né, dentro de um contexto educacional? Não. Estou respondendo para todo mundo. Não. Então, tá bom, gente. Então, para a gente começar, né, a falar um pouco da minha experiência, né, da minha vivência do uso do RPG nessa disciplina em particular, né, é importante a gente entender o que é um jogo RPG, né? Então, os jogos RPG são jogos de interpretação de papéis, né? Então, isso quer dizer, e o mais importante, né, não só a interpretação de papéis, de personagens, mas com uma narrativa compartilhada. Isso significa que nós temos uma formação de equipe, né? Então, dentro dessa abordagem da aprendizagem colaborativa, né, essa interpretação de papéis, né, de personagens que constroem uma narrativa compartilhada, né? E aí nós temos o quê? Onde os jogadores interpretam personagens, né, que vão moldando, construindo uma história que é apresentada por um determinado jogador que representa o mestre do jogo, né? Então, dentro de uma disciplina, né, nós temos o professor, né? E esse professor assume, né, ou pode assumir essa função de mestre do jogo, né? Então, essa é uma característica desse gênero de jogo do RPG, né? A interpretação de papéis, um conjunto de personagens que vão trabalhar situações, problemas, né? Construindo uma narrativa para a solução desses problemas, mas tem um jogador, um mestre aí do jogo, que tem esse trabalho de coordenação dos personagens, da história, né? Dos desafios que vão sendo colocados nessa história ao longo do jogo, né? Determinando níveis de atuação, né? de um episódio para outro, de uma etapa para outra do jogo, né? Para alcançar o objetivo final, né? Da solução de um problema que vai ser trabalhado ao longo do jogo. Então, quais são as vantagens de a gente trabalhar com esse gênero, né, de jogo? Então, a primeira é a socialização, né, gente? Então, o fato de a gente ter uma formação de equipe, essa equipe é formada por vários personagens, né? Então, no contexto da minha disciplina, a gente está trabalhando com uma equipe de implementação de sistemas de informação. Então, você tem o personagem, o papel de um analista de sistemas, você tem o papel de um DBA, né, de um administrador de banco de dados, de um programador, de um web designer, de um usuário-chave. Então, você tem esses personagens e os papéis, né, que esses personagens representam ao longo do jogo, né, garantem essa socialização, porque à medida que você vai lançando os desafios, você vai usando, né, as características, as qualidades desse personagem para compor a solução dessa história ao longo do trabalho sendo desenvolvido no jogo. A outra questão muito interessante num jogo do gênero RPG é a ambientação. Aonde esse jogo vai acontecer, né, gente? Então, qual é o ambiente do jogo? É num hospital? É numa fábrica? É numa floresta? É numa usina nuclear? É um ambiente fictício, né, imaginário? Então, essa socialização, né, agregada a esse ambiente que pode, né, que obviamente, num primeiro momento é fictício, né? Por mais que a gente tente buscar simular situações do ambiente real, do mundo real, mas dentro do contexto do RPG, ele vai contar uma história, né? Que acontece dentro de um ambiente, que vai socializar um conjunto de tarefas por esses personagens para que a gente possa chegar ao resultado final.
Então, uma outra vantagem também é a construção coletiva dessa história. Por mais que esse professor vai definir, né, os cenários, os personagens, as tarefas, os desafios, essa composição, né, essa formação de equipe, ela vai construir essa história coletiva, né? Então, podem ter flexibilizações em termos de resultados dessa história dentro dos objetivos, né, pedagógicos da disciplina. Mas isso é interessante, né, porque essa história coletiva é construída, né, por meio desses personagens e dos papéis que eles representam ao longo do jogo. Um outro aspecto importante também é a interatividade, né? Já que a gente tem um processo de socialização, a gente tem um ambiente, a gente precisa criar, né, atividades, tarefas que vão garantir a necessidade de interação desses personagens. Então, a gente tem uma situação-problema, né, que vai ter que ser resolvida por esses personagens que estão ali buscando alcançar um objetivo naquela etapa do jogo, né? Naquele módulo, naquele episódio, né? Porque, além disso, eu vou estar explorando, interagindo, né, aquele ambiente, né, que é uma fábrica, que é um ambiente de desenvolvimento de software, por exemplo. E a outra questão interessante da interatividade é essa questão de a gente trabalhar com situações problemas, né? Que aqui eu chamei de produção de situações inusitadas, né? Por exemplo, o cliente fez uma nova demanda, né? Sobre uma nova especificação do software, ou o servidor não chegou a tempo para fazer a instalação do produto, para ser rodado para o cliente. Então, você cria situações, né, que não eram esperadas dentro do processo de planejamento, né, das atividades que vão ser desenvolvidas, que podem ser, né, simulações reais de um processo de desenvolvimento do software, no meu contexto, por exemplo, mas podem ser situações mais fictícias também, mais relacionadas a gente criar uma situação de envolvimento com o jogo, né, com os personagens, né, o fato de alguém estar assumindo aquele papel daquele personagem e como ele vai desenvolver as relações de interatividade com os outros personagens para a resolução de uma situação-problema. Então, a interatividade ela é muito forte no RPG nesse sentido, né? Porque o objetivo, né, gente, maior, quando você tem um RPG numa abordagem coletiva, de aprendizagem coletiva, é que a equipe chegue no resultado, né? Não é um resultado individual, é um resultado coletivo, né? A outra questão muito importante, né, como a gente já falou lá na definição do que é um RPG, né, e que a gente vai estar contando uma história, né, construindo uma história, e essa narrativa ela pode ser representada, né, tanto de forma textual como de forma gráfica, né? Essa narrativa vai ter que ter uma trama, uma situação que vai ter que ser resolvida, né? Dentro de um contexto educacional aqui, no contexto que nós estamos discutindo, né? A gente vai ter que envolver, representar esse tema, então, eu vou comentar mais adiante com vocês, e nós vamos estar falando de uma empresa, né, que resolve fazer investimento de R$1 milhão em sistemas de informação e tecnologia para resolver diversos problemas que essa organização tem com o uso de sistemas de informação. Então, você está trabalhando com um determinado tema, né, com um determinado problema, e a partir daí você caracteriza esses personagens, né? Então, qual é o papel do analista de sistemas, qual é o papel do usuário-chave, qual é o papel do gerente do projeto, quais são as ações, né, que esses personagens vão desempenhar ao longo de cada um desses episódios, qual vai ser o tempo estimado para a resolução daquela tarefa ou daquele problema, em que espaço isso vai acontecer, sobre que ponto de vista, né? E os conflitos, lembra que nós falamos das situações, né? Porque o objetivo da gente é desenvolver essas interações, essas
narrativas, né, até para trabalhar os conflitos que podem aparecer durante a resolução de um problema em diversos contextos educacionais, não só relacionados aqui a sistemas de informação, mas pode ser a matemática, né, ao ensino de ciências, ao ensino de algum conteúdo, né, que tenha algum conteúdo curricular ou aplicado, às vezes, a um curso de formação mais curta, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. O RPG, gente, né, dentro dos aspectos que a gente já conversou, a gente tem essa questão que é a estrutura do RPG. Então, o RPG tem uma estrutura dividida em alguns elementos que eu vou colocar aqui. A primeira, né, quando você, professor, né, ou você quer trabalhar com RPG, você tem que pensar no universo ficcional, né, aquele que a gente já comentou rapidamente, né, qual é a realidade fictícia, né? Então, a realidade fictícia é de um hospital, de um pronto-socorro, por exemplo, né, onde nós temos aí o contexto da Covid, né, por exemplo, como uma ideia de um universo ficcional, né, ou uma situação de uma fábrica, por exemplo, né, que explodiu, ou, por exemplo, um ambiente onde nós temos uma cidade com problemas de dengue, né? Então, você pode ter um universo ficcional, né? Que tem que, de certa forma, representar essa realidade ou simular essa realidade que nós queremos trabalhar dentro de um conteúdo de disciplina. Essa aventura, né, gente? Porque se a gente está fazendo a narrativa de uma história, tem que ter uma aventura, né? E ela pode ser individual ou coletiva, né? De modo geral, o RPG sempre tem uma característica mais coletiva, né? E essa aventura, ela pode ser de curta duração, ela pode ser de média duração, de longa duração. A gente vai até discutir isso um pouco no contexto da vivência dessa disciplina de fundamentos em sistemas de informação. O trama, né, gente? A essência da aventura, né? Então, por exemplo, no contexto da disciplina de FSI, nós trabalhávamos, a essência era trabalhar o processo de implementação de um sistema de informação dentro de uma empresa metalmecânica, de uma empresa produtiva, né? O core business da empresa não era sistemas, mas era usar sistemas para resolver os seus problemas organizacionais. Então, o objetivo da implantação do novo sistema era para resolver diversos conflitos ou problemas que essa organização tinha com os sistemas já implantados lá, né? E aí cada conflito desse gerava, né, situações, problemas ao longo da implantação do sistema dentro da empresa. Então, tu tem que ter uma trama para envolver as pessoas, né, os personagens, na conquista desse objetivo, né? Que é, ao final, chegar com a implantação do sistema e os clientes querendo, de fato, adotar esse sistema dentro da organização, né? Um outro aspecto também na estrutura de um RPG é a narrativa, né, gente? Então, se a gente está contando uma história, a gente está desconstruindo uma história, essa história tem que interligar os personagens. Os personagens precisam se relacionar, né? Se é uma abordagem coletiva, se é uma equipe de implementação de sistemas de informação, é uma equipe médica, né? É uma equipe que está fazendo a construção de um prédio, de uma ponte, por exemplo, né? Eu tenho que interligar esses personagens em função das características e das qualidades que esses personagens desempenham ao longo do jogo, né? E eu preciso situar esses personagens dentro desse espaço-tempo, né, gente? Então, dentro dessa equipe de implementação de sistemas de informação, eu tenho um cronograma para implementar, né? Eu tenho checkpoints, né, que vão ser medidos ao longo das diversas entregas que essa equipe vai fazer, né? E que vai ser medido, né? Então, é importante que essa narrativa faça toda essa interligação, dando importância, né, a cada personagem que desempenha a sua tarefa no jogo.
Um outro papel muito importante na estrutura é o mestre do jogo, né, gente? No contexto educacional, normalmente é o professor que assume esse papel, né? Então, dentro dessa equipe, a gente também tem um mestre do jogo. Então, é um jogador específico, é um jogador que tem uma capacidade, a função, né, de liderança, né? Porque às vezes eu tenho uma equipe que, às vezes, o relacionamento não está produzindo resultado, e esse mestre, então, tem que trabalhar ali os conflitos que estão aparecendo na equipe para conseguir fazer com que esses personagens, né, se interrelacionem para alcançar os objetivos, né? O mestre, ele tem que elaborar essa coordenação entre os diversos elementos, né? Seja o cenário, os personagens, né? As tarefas, os conflitos, as situações que podem levar a motivar a equipe, né? Ou, às vezes, situações de conflito em que a gente vai precisar tratar essas situações para o bom andamento do jogo, né? Outro elemento da estrutura são os personagens, né, gente? Então, como eu falei para vocês, né, se eu tenho um personagem que é um analista de sistemas, né, quais são as características, né, que definem esse analista de sistemas, as qualidades que ele tem para essa equipe, o que ele faz, o que ele representa, quais são as suas responsabilidades como analista de sistemas dentro desse jogo. Ou do cliente, né, da área usuária, né, do usuário-chave, por exemplo, né? Quais são as características do usuário-chave, quais são as suas qualidades, quais são os papéis, as responsabilidades que ele tem dentro do jogo naquela atividade ou naquela fase, né? Outras coisas que a gente pode pensar no contexto de um aluno, né, de um estudante, são as habilidades que a gente quer desenvolver desse personagem no jogo, né? Como analista de sistema, o que ele tem que conquistar, quais são as habilidades, as competências, né, que ele precisa desenvolver, ou que o jogo propõe desenvolver durante o jogo, né? Então, são elementos importantes no RPG. Um outro elemento que aparece na estrutura também é o que a gente chama de NPC, ou Non-Player Character, quer dizer, são personagens, né, não jogadores, né? Então, eu posso ter, por exemplo, dentro de uma fábrica, né, uma secretária, eu posso ter o presidente, né, da empresa, eu posso ter um personagem que não necessariamente é um jogador da equipe, mas ele tem um papel de fazer algumas interações, né, ao longo do jogo, né? Então, às vezes, buscar ajuda, né, de uma secretária, ou entregar algum documento para a secretária, ou solicitar alguma informação, mas essa secretária não é necessariamente um dos jogadores, né, que compõe a equipe nas atividades que vão desempenhar, mas são elementos, né, são jogadores fictícios que podem até ser lá um quadro, um fichário, né, algum elemento fictício, ou, né, que não necessariamente tem uma função responsável dentro da equipe, mas que interagem com esses jogadores. Nós temos as regras, né, gente? Então, se dentro de uma estrutura de RPG, a gente tem regras, né? Então, quer dizer, para passar de uma fase para outra fase, o que a equipe precisa entregar como resultado? Como é que isso vai ser medido, né? E como isso vai ser medido para liberar que o jogador vá para a próxima etapa. Então, assim, um jogo RPG, ele vai ter que ter um mínimo de estágios, né, gente? Eu estou numa primeira fase do jogo, adquirir determinadas conquistas, né, habilidades, e vou para a próxima fase do jogo, né? E para ir de uma fase para outra, eu preciso ter regras, eu preciso ter controles que vão delimitar as ações desses personagens, né? Para motivá-los, para estimulá-los a alcançarem, né, resultados e ir executar uma próxima etapa do jogo. Bem,
Aqui agora eu vou falar um pouco mais especificamente do caso de uso, né, do RPG específico para essa nossa disciplina. Então, o caso que eu trago aqui para vocês se chama Metalworking Online, né? Esse estudo, esse trabalho foi desenvolvido aqui na UDESC, né? Por um aluno do bacharelado em ciência da computação, depois com um aluno de mestrado também da computação, e a gente deu prosseguimento disso. A ideia desse estudo de caso, né, propôs o quê? Um RPG digital. Até então, eu vinha trabalhando com RPG de mesa, né, quer dizer, os papéis eram papéis de verdade, né, dentro de um ambiente presencial, né, e aí, a partir desse trabalho, a gente começou a ter a possibilidade, né, de um RPG digital educacional para essa disciplina de fundamentos em sistemas de informação, onde nós aplicamos no ensino superior para essa disciplina, né? E aí, como resultados, a gente avaliou a satisfação dos alunos, né? E a facilidade, né, de uso, né, dessa ferramenta na colaboração entre os personagens. O objetivo era verificar se essa ferramenta ajudava, de fato, a melhorar o processo de colaboração entre os personagens, né, ou a equipe, né, que estava ali implementando o sistema de informação. Né? Bem, aí, isso que nós conversamos até esse momento, parece interessante para vocês? Faz sentido? Né? Você tem interesse de utilizar esse gênero, né? Esse tipo, essa classificação de jogo nas suas aulas? Né? Então, o que você de verdade precisa se preocupar? Né? A primeira questão, gente, se refere a contextualização do conteúdo didático, né, do jogo, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro de um contexto, né, de jogos educacionais, qual é o conteúdo didático que nós vamos trabalhar nesse jogo, né? Então, a criação dos episódios, das fases, das etapas, para construir, né, a especificação da narrativa, do mundo, né, do ambiente ficcional, dos personagens, do cenário, né? Então, cada etapa do jogo, cada episódio, cada módulo, cada fase, precisa ter um cenário, né? É aquele cenário, aquela situação, problema, né, que vai ser desenvolvida, trabalhada pela equipe, né? E aí, dentro desse cenário, a gente precisa ter desafios ou obstáculos que esses personagens precisam ultrapassar para conquistar a próxima fase. E para isso, então, a gente precisa trabalhar esse processo de colaboração entre os personagens, né? Então, a formação da equipe, ela é muito importante, né? Então, a gente pode trabalhar com né, equipes menores, né? Mas normalmente a gente tem trabalhado no RPG entre 4 a 7 jogadores, né? Na disciplina aqui de FSI, a gente trabalhou com 5 personagens, a gente sempre trabalhou com 5 personagens, até para conseguir fazer, né, com que todos se envolvam, né, na situação problema para conquistar as etapas do jogo. Na especificação da narrativa, que a gente já comentou, além da especificação dos episódios, dos personagens para esse episódio, né? Quais são os objetivos pedagógicos que a gente quer trabalhar, né? Considerando o alinhamento com a disciplina, com a ementa, com os objetivos da disciplina, os objetos que nós vamos utilizar, os objetos educacionais, né? Que vão ser utilizados, quantos vão ser, quais seriam os NPCs, né, que nós vamos estar desenvolvendo dentro do contexto do jogo, quais são os diálogos que esses personagens precisam fazer com o NPC, né, para fazer a dinâmica, né, do jogo em si, né, e as interações com esses cenários. Então, isso são elementos que são importantes.
Para a disciplina de FSI, né, nós inicialmente ministramos a disciplina de forma presencial, né, e a gente trabalhava com RPG de mesa, né, quer dizer, um RPG que é jogado presencialmente, dentro de uma sala de aula presencial, onde você disponibiliza os materiais, né, os papéis, né, de forma presencial e física para os indivíduos, né? Então, os alunos, eles exercem, né, o papel, aqui no contexto da disciplina de FSI, eles exercem o papel de funcionários, de colaboradores dentro dessa empresa, né? Então, a gente tem uma empresa que é a Metalworking, e essa empresa parte de um planejamento estratégico e define que vai investir R$1 milhão para implantar sistemas e tecnologias para resolver diversos problemas que a organização tem como seus sistemas. Então, o papel inicialmente é exercido aí por esses funcionários da empresa, que são os diretores das diversas áreas funcionais. Então, diretor de recursos humanos, de finanças, de contabilidade, né, da área de sistemas de informação, de vendas e marketing. Então, a gente está trabalhando aqui personagens dentro do contexto da disciplina de fundamentos de sistemas de informação, né? E o professor da disciplina, então, ele desempenha o papel do mestre, né? Porque ele vai entregar esses papéis, ele vai trabalhar, né, o conteúdo, né, dessa disciplina nesses cenários e na ambientação dessa fábrica, né, dessa empresa, aonde vai ser implantado um novo sistema. Então, eu tinha comentado com vocês, né, que aqui a gente chamou RPG digital educacional, por isso RPG-DE, né, para a disciplina de fundamentos em sistemas de informação. Aqui eu capturei algumas telas para trazer para vocês, né, a gente colocou aqui, né, essa empresa Screw Online, né, então os alunos, na verdade, desempenhavam as suas atividades dentro desse ambiente. Então, esse ambiente é uma fábrica, né? Uma fábrica que produz parafusos, né? Mas é uma fábrica que precisa usar tecnologias e sistemas de informação para fazer funcionar as diversas áreas funcionais, né? Então, a gente tem esse ambiente que é a fábrica aqui, a Metalworking, né? Então, os alunos são convidados a entrar, a gente forma as equipes, né? E é dentro desse ambiente que ocorre a interação dos personagens, aonde eles vão encontrar os desafios de cada um desses episódios, né? E vão desempenhando seus papéis, buscando a solução do problema de cada uma dessas etapas. Então, a cada novo cenário, né, os jogadores eles devem tomar decisões em grupo e comunicar ao mestre as suas ações, né, e as suas decisões. Então, ao longo dos episódios, os alunos, né, os usuários, os jogadores tinham tarefas que tinham que ser cumpridas, né, e sendo cumprida a tarefa, os jogadores tinham que apresentar esses resultados ao mestre, né. A história, né, trata de uma empresa fictícia, que é uma empresa metalmecânica, chamada aqui Metalworking, onde cada jogador assume diversas, né, funções em um determinado setor da empresa, como eu coloquei para vocês lá, a área de produção, a área de finanças, né? E a disciplina, então, ela é dividida em 7 episódios, onde os alunos representam, né, recebem a descrição contendo os cenários, os papéis e como eles devem atuar e o que eles devem gerar como resultado em cada um desses episódios. Então, na disciplina de Fundamentos em Sistemas de Informação, o objetivo era que os alunos, né, tivessem um processo de colaboração entre si. Para isso, eles precisavam trocar informações, né, contextos, resultados, né, mediado pelo mestre, pelo professor da disciplina, para que eles pudessem chegar ao final da história. Então, nós, ao final dessa história, né, dentro de todo um ciclo de vida de implementação de sistemas
informação, né? Então, desde o estudo de viabilidade, depois a análise, projeto, né? Construção, implementação, avaliação e entrega final desse sistema, né? Para a empresa e para os usuários dessa empresa, a gente tinha que finalizar a implantação desse sistema de informação dentro da empresa. Então, cada fase da implementação dos sistemas era um episódio dentro do jogo, né? E os alunos faziam as interações através desse ambiente de RPG. Então, inicialmente, nós usamos, né, o RPG, e eu comentei com vocês anteriormente, que então nós dividimos, na verdade, as fases de implementação em episódios, né, onde cada episódio abrange uma simulação de atividade. Agora nós vamos simular atividade de levantamento de requisitos. Agora nós vamos simular uma atividade de projeto, né? De construção, de teste, de avaliação. Então, a gente simulava situações de atividades relacionadas à implementação dos sistemas. E para alcançar, gente, o sucesso nessas atividades, né, para passar de uma fase para outra, os jogadores eles tinham que realizar tarefas, né, levando em conta alguns fatores críticos de sucesso na implementação de sistemas de informação. Aqui a gente não vai trabalhar a literatura, mas existem fatores críticos de sucesso em cada fase da implementação que devem ser medidos. Então, eram esses os fatores que eles teriam que alcançar para ir para a próxima fase do jogo. Aqui é só para comentar de modo geral, né? Mas vocês vão observar que dentro dessa estrutura, né, aqui do RPG, né, de toda a estrutura metodológica das fases do jogo, eles foram divididos em 7 episódios. Vocês vão ver que lá, desde explorando o terreno, né, onde os jogadores entendiam os problemas da organização, a entrada, que era, de fato, a começar a identificar esses problemas, fazer o diagnóstico dos problemas que a organização tinha com os sistemas, para planejar uma nova solução, né, a ação de implementar, avaliar e, ao final, entregar esse sistema de informação funcionando, né, para as áreas usuárias nesta empresa. Então, esse era o objetivo, de modo geral, né? Vocês vão observar que para cada fase do jogo, né, a gente fazia a avaliação da tarefa em si e das competências. Então, ao longo dos episódios, a gente estava trabalhando o desenvolvimento de competências, de habilidades de uma equipe que implementa sistemas dentro de uma empresa, né? Então, o objetivo era desenvolver essas competências de análise, de implementação, de construção, né? De avaliação. Então, o objetivo era identificar se esses jogadores estavam conseguindo desenvolver essas competências, e eles mesmos que se autoavaliavam como equipe, como jogadores, personagens em uma determinada função, para identificar se aquelas competências estavam sendo alcançadas ou não, além do resultado da implementação do sistema em si, né? Então, aqui para falar um pouquinho do ambiente, eu não estou falando um pouco das interfaces, mas ao entrar no ambiente, né, o jogador ele devia observar uma cidade, né, com pessoas, com sons, com carro passando. Quer dizer, a gente criou todo um ambiente de uma fábrica, né, de pessoas de determinadas áreas. E, como eu comentei com vocês, nesse primeiro, né, ambiente, né, nessa primeira interação onde o usuário entra, né, dentro do jogo, ele precisa interagir com alguns NPCs que estão distribuídos ao longo da cidade, dentro da própria fábrica, dentro do espaço, né, onde a equipe de implementação estavam atuando ou atuam, né? Então, alguns NPCs dão informações sobre as funcionalidades do próprio jogo, como jogar, né, como interagir, atalhos, né, de facilidade para interagir com o jogo,
dicas de como jogar, né? E também informações sobre a própria empresa, informações sobre o seu próprio personagem, informações sobre o seu papel e sobre a sua função no jogo, né? Então, aqui, o primeiro NPC que nós colocamos, né, dentro do ambiente do jogo foi fazer com que ele encontrasse uma secretária e que essa secretária pudesse, né, fazer com que ele fosse conhecer um pouco do ambiente da empresa, as áreas funcionais, né, dentro desse ambiente. Inicialmente, gente, eu trabalhei o RPG, né, comecei a trabalhar a disciplina de FSI, implementando um jogo para o semestre inteiro, né? Então, para todo o semestre. Então, a gente rodou o episódio 1 ao episódio 7, do início ao final do semestre. Mas depois eu tive que fazer algumas adaptações, tá? Fazendo alguns enxugamentos ao longo desses 7 episódios para diminuir o número de fases, porque estava muito cansativo a gente trabalhar com RPG o semestre inteiro, né, em função da implementação do jogo. Então, isso também, de certa forma, cansou, né, os alunos, e a perspectiva, né, de trazer outras alternativas, estratégias de ensino-aprendizagem para trabalhar o conteúdo da disciplina. Então, eu busquei trabalhar por vários semestres, todo semestre o RPG, mas a gente não teve tão bons resultados quanto uma abordagem mais enxuta, mais localizada em algumas fases da implementação do sistema na empresa para obter os resultados, né? Então, o que eu percebi quando eu apliquei o RPG ao longo de todo o período, a gente tudo cria uma rotina, né? Essa rotina também cansa, né? Então, a gente precisa diversificar um pouco essa rotina, né? E uma das alternativas foi a gente buscar o envolvimento dos alunos com algumas etapas da implementação que eram mais importantes dentro da disciplina para serem discutidas, né? Então, essa foi... E aí, a gente buscou outras estratégias para trabalhar outras fases e etapas da implementação, com estratégias de videoaula, com outras estratégias de dinâmicas, outros tipos de jogos, mas não só trabalhar do início ao fim da disciplina, todo o conteúdo da disciplina, utilizando o RPG, né? Então, vou tentar aqui, eu já sei que eu estou muito além do meu tempo, né? Então, só algumas coisas importantes, tá, gente? Antes de iniciar o jogo, né, dentro desse contexto do RPG, a gente já comentou algumas coisas, mas é importante a estruturação do conteúdo didático, né? Então, quer dizer, qual é o conteúdo didático? Se não é a ementa da disciplina, como eu comecei a trabalhar a FSI, mas qual é o conteúdo dessa disciplina que se encaixa bem dentro das características do gênero RPG? Eu não preciso trabalhar a disciplina toda, mas eu posso trabalhar uma parte dela, né? Algum conteúdo que tenha uma característica mais alinhada, né, ao RPG, né? A criação das narrativas, né, gente? Porque eu preciso definir cenários, né, personagens, objetivos, né? A partir do conteúdo didático que a gente quer trabalhar, né? A outra questão importante é a sensibilização dos alunos para participar do RPG, né? Então, você tem que levar essa proposta, você tem que... porque vai exigir, né, um envolvimento, um trabalho dos alunos, então essa sensibilização, essa motivação, né, para o RPG é importante, né? A outra coisa que nós também sentimos importante é o treinamento. Se você vai trabalhar com uma plataforma, né, de jogo como essa, a gente precisa treinar os alunos na plataforma, né? Então, eles têm que ter essa apropriação da tecnologia para conseguir jogar, né, adequadamente. A formação da equipe é muito importante também, né, gente? Qual é o tamanho dessa equipe, né? É 5, são 4 a 7, são 5, são 3, né? Aqui nós trabalhamos, né, a característica de uma formação heterogênea para nós, no nosso contexto da disciplina da FSI, foi muito importante. Por quê?
porque eu preciso de um analista de sistemas, né, que tem características diferentes de um programador, de um design, de um profissional da área de suporte, né, de um profissional da área de banco de dados, por exemplo. Então, a gente formou uma equipe heterogênea, porque cada personagem tinha características e habilidades e responsabilidades distintas dentro do jogo, né? A outra questão importante é a disponibilização do material complementar, né? As bibliografias, obviamente, né? A gente disponibilizou aqui todo pelo ambiente, mas isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Já que a gente está falando de conteúdo educacional. O uso de ferramentas auxiliares para a produção, né, do que é produzido, né? Então, as entregas, né, em cada uma das fases, né, os resultados de cada uma das etapas tinham que ser produzidos, tinham que ser compartilhados, né, para poder gerar um resultado final, para ser compartilhado também com o mestre, né? E a outra questão importante é o processo de avaliação, né, gente? É o processo de avaliação do acompanhamento, do monitoramento das atividades no episódio, né? E das competências desenvolvidas pela equipe naquele episódio, se elas estão sendo conquistadas ou não, e se não, né, ou se não conseguem, como que a gente vai lidar com esses conflitos, né, para uma próxima fase do jogo. Então, são questões que a gente tem que se preocupar com o RPG nesse sentido. Durante o jogo, né, gente, a gente tem que garantir a representação do papel do mestre, né, que é um agente motivador, organizador, que tem que estar acompanhando, dando ritmo e dinâmica para o jogo, né, para conduzir os personagens, né, durante toda a narrativa, né, das atividades e dos resultados que têm que ser desenvolvidos. O acompanhamento da execução do jogo. Então, os alunos precisam saber que estão sendo acompanhados, né? Então, o mestre tinha aqui muita função, nesse caso em especial, do presidente da empresa, né? Ou do comitê decisor para tomar decisões conflitantes, né? Que às vezes a equipe tinha dificuldade de tomar uma decisão no grupo, né? O monitoramento das atividades estão sendo desenvolvidas, estão sendo conquistadas, estão atendendo o cronograma de atividades, né? Então, e esse acompanhamento da execução do jogo e o monitoramento das atividades é essa sensibilização para um processo colaborativo, né? A equipe tem que trabalhar junta, né? Não é um trabalho em que cada um faz uma parte e entrega um final, um produto Frankenstein. O objetivo é construir as tarefas ou as atividades em conjunto para ter um resultado coletivo, né? E aí vem o processo da avaliação, né? A avaliação formativa no sentido desse acompanhamento do jogo e no monitoramento das atividades. No contexto de FSI, nós trabalhamos os fatores críticos de sucesso na implementação. Então, os fatores críticos de sucesso nessa fase da implementação do sistema está sendo alcançado, foi alcançado, como foi medido. E, além disso, as competências que as equipes, né, precisavam desenvolver ou conquistar foram conquistadas, né? Qual o nível, né, dessas conquistas? A outra questão é o cumprimento, né, do cronograma, porque dentro de uma disciplina a gente também tem prazos, né? O cumprimento de cronograma e das tarefas. A questão de imprevistos, né, gente? Isso em qualquer processo a gente tem tratamento de imprevistos. Uma equipe onde um aluno desistiu da disciplina, tinha que ser 5 personagens, agora tem 4, como é que a gente vai lidar com isso, né? Ou às vezes, a dificuldade de relacionamento dessa equipe. Então, são situações que aparecem e que têm que ser tratadas, né, ao longo do jogo. E outro fator muito importante durante o jogo também é o feedback do mestre, né? O mestre tem que estar presente, tem que dar os feedbacks para garantir, né, que o resultado seja alcançado naquele episódio, para que eles possam ir para a próxima fase. E depois do jogo, né, gente, ao final, a gente precisa fazer um balanço de tudo isso, né? Um balanço dos resultados alcançados pela equipe, né? Aqui, para essa disciplina,
a gente focou nos fatores críticos de sucesso na implementação e nas competências conquistadas. Então, no final da disciplina, nós tínhamos 7 episódios, ou 4 episódios, depois que eu fiz o enxugamento, mas os alunos, ao final de cada episódio, tinham que construir uma árvore de competências. Então, quais foram as competências que foram desenvolvidas pela equipe ao longo da implementação de sistemas, né? Então, a gente trabalhou nesse sentido. A avaliação final das equipes também, né? A ideia da avaliação somativa, de conhecimento, né? Aqui adquirido. E a gente também fez uma avaliação do uso do RPG na disciplina pelos alunos, né? Então, a nível mais de satisfação, né? Se eles entendiam, né? Ou compreenderam, ou perceberam, né? Ou tiveram um nível de satisfação em relação a esse tipo de estratégia, né? Didático-pedagógica para trabalhar a assimilação de conteúdos de uma disciplina. E, com base nisso, conseguir fazer ações corretivas ou evolutivas, né, do jogo para atender os objetivos educacionais da disciplina. Bem, como considerações finais, né, gente? Eu sou suspeita, mas eu vejo o RPG, para mim, é um gênero de jogo muito flexível, né? Ele pode ser aplicado em várias áreas de conhecimento. Então, a característica desse gênero de jogo, por tudo isso que nós discutimos, ele tem, né, buscado, ou eu tenho percebido, pelo menos na minha disciplina, que isso tem levado a um contexto de aprendizagem, né, em determinados níveis, obviamente. E eu vejo assim, ó, que esse gênero de jogo é facilmente aplicado, né? Então, a gente consegue desenvolver para qualquer conteúdo, né? Para qualquer área de conhecimento, a gente consegue trabalhar com esse gênero facilmente, né? Então, eu trouxe aqui algumas referências, né? E estou aqui aberta, né? Disponível para perguntas.